Olá, boa noite, graça e paz para todo mundo. Vamos começar nossa aula, né, com quem está aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que, nesses dias, especialmente, fez um pouco mais de sentido para mim, né? Não sei quantos de vocês viram essa repercussão que está tendo sobre a bola de neve, né, e algumas coisas que estão vindo à tona e estourando, e eu fiquei pensando sobre todas essas coisas, né, que têm acontecido, e o tema de hoje veio é muito pertinente, né, na verdade, com o que está sendo dito na internet a respeito de tudo isso, as pessoas se pronunciando, algumas coisas acontecendo, e aí eu queria que a gente refletisse junto, né, com esse tema. Queria pedir muito a sua atenção, queria pedir que você abrisse mesmo o seu coração. Eu julgo como um tema extremamente importante, porque a gente está vivendo agora como igreja, né, as lutas e as questões que têm aparecido também no meio eclesiástico. Então, minha oração é que você abra mesmo o seu coração para a gente ser alcançado pelo que Deus quer falar hoje. Antes disso, eu vou começar orando. Bom, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos aí. Senhor, a gente quer te agradecer pela presença do Senhor. Obrigado, porque antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava preparando o nosso coração, a gente crê dessa forma, que o Espírito Santo vive dentro de nós, então aquilo que o Senhor tem para compartilhar aos nossos corações essa noite já está sendo movido através do seu Espírito, Deus. Eu oro para que não haja interferências externas, eu oro para que a nossa mente, o nosso coração esteja aqui, eu oro para que o Senhor possa mover de forma graciosa nas nossas vidas, nos trazendo entendimento, clareza, Senhor, sabe, nos movendo, nos levantando como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor nessa terra. Eu oro mesmo para que o teu espírito de sabedoria, entendimento, discernimento se mova no nosso meio, Deus. No nome de Jesus e para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Eu queria só compartilhar uma palavra, está em Marcos, capítulo 12. Hoje eu estava revendo, né, fazendo algumas anotações, para depois poder mandar para vocês. E agora eu fiquei pensando nesse texto, Marcos 12, a partir do versículo 28, diz assim: um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que este. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o seu coração, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas é importante, mais importante até, de que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Hoje eu vou falar sobre níveis de relacionamento baseado num entendimento a respeito da codependência e da dependência nos relacionamentos. É longe de mim querer trazer uma abordagem psicológica, né? Eu não sou formado, não sou psicólogo, mas
Eu quero que a gente olhe para esse assunto de dependência e codependência nos relacionamentos, baseado na nossa experiência como líderes, como pastores, como discipuladores, como pessoas que trabalham com pessoas dentro do reino de Deus. Tá? Eu vou dar alguns pontos, a gente está aberto a discutir sobre esses pontos, mas dentro dessa palavra de Marcos, eu estava pensando sobre isso, um entendimento claro de quem Deus é, do que é o amor, né, e aonde ele deve ser exercido, é um pilar muito importante. Tanto que no versículo 34 diz que Jesus percebeu que o homem compreendia o que ele estava dizendo e disse a ele: você não está longe do reino de Deus. Né? Uma compreensão clara do que o amor significa e aonde ele deve ser exercido. E como ele deve ser exercido nos aproxima de uma realidade do reino de Deus. Isso é muito importante, né? Como eu falei, né, agora no início, a gente está vivendo dias de tantos escândalos, tantas coisas que vêm acontecendo, tantas situações que vêm aparecendo, né, a respeito de questões eclesiásticas que envolvem igrejas, denominações e tudo mais, né, e o mais recente agora é essa questão da bola de neve, né, estourando aí. E se você for perceber, o ponto central é sempre o mesmo: Deus não é mais o único Senhor da igreja, né? E o amor começou a ser exercido no lugar errado ou para a pessoa errada, né? Então, baseado nisso, a gente vai começar a falar sobre a codependência nos relacionamentos e a gente vai entender um pouco o que isso significa, né? Antes de falar da codependência, entender o que é dependência emocional é simples, porque ela é muito mais fácil de ser percebida, né? A dependência emocional, sempre vai se referir a uma necessidade excessiva de uma outra pessoa para se sentir completo, seguro e feliz, tendo como fonte, né, as suas carências e necessidades sendo supridas. Dependente emocional, ele é muito ligado a essa ideia de carência afetiva, de carência de relacionamento, né, de carência de atenção. E isso é um tipo de comportamento que ele é muito nítido, né, para a gente que vive com pessoas, para a gente que lida com pessoas, para a gente que está sempre em contato com pessoas, perceber esse comportamento é muito fácil, né? Sempre esse comportamento ele exige muita atenção, é sempre muito escrachado. O dependente emocional ele não tem a intenção de se esconder. Pelo contrário, a intenção dele é ser suprido. E se isso leva ele à exposição, tudo bem, contanto que ele seja suprido, né? Então, geralmente, uma pessoa que é emocionalmente dependente, né, de uma outra, ela pode ter dificuldade em tomar decisões independentes, definir limites saudáveis e confiar em si mesma. Ela pode sentir-se perdida, né, e desesperada sem a presença ou a aprovação de uma outra pessoa. Quando se tira a figura de dependência, a figura onde ela coloca a sua dependência, a gente vê que a pessoa fica perdida. Já viu aquelas pessoas que, se a gente quer um bom liderado, geralmente o dependente emocional ele é um excelente liderado, porque tudo que ele quer é receber orientação e receber direção, né? O grande desafio dele é tomar decisões, né? Então, ele é um excelente liderado e isso mascara, muitas vezes, essa dependência. Mas quando a gente começa a desafiar essas pessoas a uma vida de independência, a uma vida de autonomia, né? Quando a gente começa a desafiar essa pessoa a tomar algumas decisões, quando a gente começa a tirar de cena, né, aquilo que ela se apoia intencionalmente, a gente começa, de uma forma muito intencional, a denunciar para ela mesma a dependência que ela vive. Isso é um desafio e isso é um alvo
dentro do discipulado. Precisa ser um alvo para você, como pastor, como líder, como discipulador, dentro de uma relação de discipulado, precisa ser um alvo para você denunciar a relação de dependência que essas pessoas têm com situações ou outras pessoas. Precisa ser um alvo. Lembra que eu falei no início que o objetivo do discipulado é a emancipação espiritual? Né? Se ele nasceu, né, ele nasceu do lugar de autoridade em Jesus, né? E ele promove a autonomia para que o outro também explane e pregue o evangelho a toda a criatura, né? Se esse é o objetivo do discipulado, o desenvolvimento, né, do indivíduo, para que ele pregue o evangelho a toda a criatura, quando eu sou intencional em denunciar para ele um comportamento, uma atitude dependente, eu estou promovendo o que é para ele? Liberdade e autonomia. Então, é muito importante, dentro desse conceito que a gente vai tratar de codependência e dependência, denunciar para as pessoas que caminham com a gente esse comportamento dependente. De que maneira a gente vai fazer isso? Desafiando as pessoas a tomarem decisões, né? Saindo de cena intencionalmente, desafiando as pessoas e saindo de cena intencionalmente. Já viu quando a gente delega coisas para as pessoas dentro do ministério, ou dentro das ações que a gente promove como igreja, e às vezes a gente continua tentando dominar a situação, a gente está sempre ali, né, sempre muito perto, sempre tentando escorar as coisas para elas não saírem do controle. A gente precisa intencionalmente delegar as coisas e sair de cena. Porque se a gente não sai de cena, a gente não tem a oportunidade de denunciar um comportamento dependente, né, uma insegurança. A gente não tem a oportunidade de trazer luz a essa baixa autoestima, né, a essa falta de confiança em si mesmo, em Deus, aquilo que Deus falou, naquilo que ela está construindo com o Senhor. Então, é muito importante a gente compreender o que significa dependência emocional de uma forma muito simples e objetiva, né? A gente precisa compreender isso, sabe, para que nossa relação de discipulado com as pessoas seja ainda mais efetiva, né? Quando elas sabem que elas têm autonomia para tomar decisões e que nós somos, na maioria das vezes, indispensáveis, ou nós somos apenas pontes onde as pessoas vão passar por nós, né? Elas não dependem de nós, mas a gente está ali para facilitar o percurso de alguma forma, mas que elas são capazes de tomar as suas decisões baseadas naquilo que elas ouviram e viram de Deus. Isso é muito importante, né? Então, para a gente compreender, né, a codependência, a gente só precisa entender um pouquinho o que a dependência emocional significa, porque a codependência nasce desse lugar, né? Então, uma definição clara de codependência, ela pode ser definida como uma condição emocional, né, psicológica, comportamental também, que se desenvolve como resultado da exposição prolongada a um conjunto de regras opressivas e a prática dessas regras, né, que sejam elas silenciosas ou regras ditas, regras claras, né, essa prática, né, ou essa exposição, elas evitam a manifestação aberta de sentimentos e a discussão direta de problemas pessoais e interpessoais. Ou seja, né, a codependência se manifesta em uma condição onde falta autonomia e liberdade para expressar sentimentos
e abertura para discussão de problemas pessoais e interpessoais, ou seja, que envolvam situações ou outras pessoas de forma externa, né? E isso é o que a gente vive 100% dentro das nossas igrejas. Situações como essas, né? Onde problemas acontecem, onde opiniões diversas acontecem, onde é, pessoas discordam umas das outras. Isso são situações que fazem parte da vida humana e da vida cotidiana, né? Então, a definição de codependência é quando alguém é exposto a uma situação onde ele não tem abertura e liberdade para expressar a si mesmo, né? E o codependente, ele é movido às pessoas que são fracas e dependentes emocionais. Ele promove um ambiente onde essas pessoas, em vez de elas se libertarem dessa condição, né, de fraqueza, de insegurança, né, de falta de autonomia, de falta de liberdade, elas fortalecem ainda mais esse comportamento, né? Elas alimentam ainda mais esse comportamento, porque o codependente ele tira do outro, né, a sua liberdade, porque o que ele precisa no outro é que ele permaneça nessa condição de dependente, porque ele se alimenta dessa condição de dependente, né? Então, alguns indicadores de uma relação codependente, né? O primeiro ponto, o indivíduo codependente é aquele que usa a dependência do outro, ou que os outros têm nele, para se sentir amado e seguro, tanto consigo mesmo como em um relacionamento. Ou seja, uma relação de codependência, ela é fortalecida através da debilidade do outro, né? E isso, para nós, como líderes, como pastores, como discipuladores, como e eu não digo isso também só no ambiente eclesiástico, no ambiente de trabalho, como patrão ou como líder de equipe em algum ambiente corporativo, e isso é extremamente tentador, porque a gente se coloca nesse lugar de evidência, nesse lugar de tomada de decisão a respeito de outras pessoas, né? Mas, se a gente não tem a intenção de promover a autonomia, a gente acaba ocupando esse lugar de codependente, ou seja, de alguém que tem prazer em que o outro dependa de si mesmo, em que o outro dependa dele mesmo, para poder desenvolver alguma coisa, né? E como eu tenho falado, né, desde o início, nós, igrejas que trabalhamos com modelos de discipulado direto, discipulado 1 a 1, a gente tem uma terrível tendência a cair nessas condições. Porque a gente lida o tempo inteiro com as pessoas, a gente lida o tempo todo com essa ideia de troca, né, de prestação de contas uns com os outros. A gente cria essa rede, né, de líderes e discipuladores e discípulos. Então, a gente tem uma terrível tendência de lidar com isso. Então, o primeiro ponto, o codependente ele sempre vai usar as partes frágeis do outro para se sentir amado e seguro naquilo que ele faz dentro do ministério, né? Segundo ponto, o codependente tem dificuldade de estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. E que limites saudáveis são esses? Especialmente os limites que denunciam, né, essa relação saudável entre o que o líder significa e o que Cristo significa na vida do discipulador, ou na vida do discípulo ou do liderado, né? E como que eu vou tornar isso um pouquinho mais claro? Estabelecer limites saudáveis significa a gente deixar claro para o outro quais são
até onde o outro pode ir no relacionamento comigo e até onde eu posso ir no relacionamento com ele. Né? Para a gente, como eu falei na última aula, na verdade, nós somos criadores de cultura. Né? Nós temos a difícil tarefa de cultivar uma cultura que aponte para o reino de Deus. E que cultura que aponta para o reino de Deus é essa? De que nós não trabalhamos no modelo de hierarquia. O reino de Deus nunca apontou para um modelo de hierarquia onde existe maior e menor. O reino de Deus sempre apontou para um lugar de responsabilidades diferentes umas das outras. Aquilo que eu carrego me torna mais responsável do que aquilo que o outro carrega. Né? Então, o fato de nós sermos promotores de uma cultura do reino de Deus significa que a gente precisa discipular e cultivar no coração dos outros, né, essa ideia de que limites saudáveis precisam ser estabelecidos. Primeiro, eu preciso compreender até onde as pessoas podem ir no relacionamento delas comigo, e mais do que tudo, se eu tenho luz e revelação de Deus, eu preciso ensinar as pessoas até onde nós podemos ir no relacionamento com elas. Não existe dependente emocional sem um codependente com ele. Se nós não ensinarmos as pessoas a colocarem limites saudáveis até onde as outras podem ir com elas, nós vamos continuar replicando pessoas dependentes emocionais e codependentes, como a gente está vendo nessa situação que está acontecendo agora a respeito da bola de neve. Óbvio, existe uma série de coisas, né, que envolvem família, que envolvem vida pessoal do pastor, mas quando um problema explode, muitos afetados começam a aparecer, na verdade, é isso que a gente está vendo agora. Eu não acompanhei em detalhes, porque eu não tenho muita paciência para acompanhar essas coisas, não, mas uma coisa que eu percebo é que qual é a base de todo depoimento de alguém que foi vítima de alguma situação relacionada à liderança da bola de neve? Abuso e uma relação sem limite, um relacionamento sem limite, onde o limite até onde o outro podia ir não foi estabelecido e até onde o indivíduo podia ir também não foi estabelecido. Então, se a gente não ensinar as pessoas a estabelecerem limites saudáveis e que respeitem os espaços uns dos outros, a gente vai continuar reproduzindo relacionamentos dependentes e codependentes, emocionais e, pior de tudo, espirituais uns dos outros. Né? Porque o relacionamento de dependência e codependência emocional, eles são extremamente perigosos e fazem mal para a saúde física e mental das pessoas. Mas a codependência e a dependência espiritual, elas tiram Deus do lugar que pertence a Ele e de que Ele não divide com absolutamente ninguém. Isso, para nós, que somos filhos de Deus, que compreendemos o lugar do Senhor e a importância das Escrituras, é muito mais perigoso do que qualquer outra coisa. Porque se nós temos saúde nas Escrituras, nós temos saúde no nosso corpo. Jesus falou o quê? Que se aquilo que é luz dentro de nós se transformar em trevas, quão trevas serão. Existem luz dentro de nós por causa do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa zelar por relacionamentos saudáveis baseados nesse lugar, de que Deus precisa permanecer sendo Deus na vida das pessoas. E que a gente precisa também identificar se nós, como líderes, estamos tendo dificuldades de estabelecer esses limites. Sabe? Eu quero que você me ouça e ouça todos esses pontos pesando a si mesmo dentro dessa balança, sabe? De como que você também tem lidado com esse estabelecimento de limites.
Será que você está estabelecendo limites saudáveis para as pessoas não te colocarem no lugar que você não tem que ocupar? Será que você está ensinando as pessoas a não se colocarem no lugar onde elas não devem estar? Isso é extremamente importante, faz parte do nosso papel como homens e mulheres que foram estabelecidos por Deus para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Né? Terceiro ponto, assume, né, o codependente, quando ele tem essa tendência, ele assume os problemas dos outros como seus e buscando resolvê-los, né, na força do seu próprio braço. Assumir o problema dos outros, né, buscando resolvê-los na força do seu próprio braço, é muito diferente de você ter compaixão e caminhar com o outro em unidade. A gente vai ver mais para frente. Primeiro, a gente está vendo o que codependência significa e o que isso causa nos relacionamentos. Depois a gente vai ver qual é a grande verdade do reino de Deus para o relacionamento saudável, fluir e funcionar. Né? Então, um codependente, ele assume o problema do outro como seu e busca nele e naquilo que ele sabe como resolver esses problemas. Não, fulano está com um problema. Eu preciso resolver, tem alguma coisa acontecendo. Não, pronto, fulano precisa de mim. Fulano precisa da minha ajuda, eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá, ele não vai saber como resolver. Se eu não estiver lá, ele não vai saber como lidar com a situação. Eu preciso estar lá. Eu sou indispensável nessa situação. Sabe? Uma mente dependente ou codependente, ela sempre vai achar que o outro precisa dela e dos seus conselhos para resolver determinada situação. Outro ponto, quarto ponto importante, o codependente, ele se sente constantemente ofendido quando ele não é consultado para que decisões sejam tomadas, sejam elas das mais simples às mais complexas. Se você for perceber, já viu que existem lideranças que se sentem extremamente ofendidas, né, quando o seu liderado tem ou encontra autonomia para tomar as suas decisões em determinada situação. Né? Às vezes a gente acha, e eu volto a falar, né, que para o discípulo ser discípulo, ele precisa consultar a mim antes de qualquer decisão. Não, se eu tenho uma relação de discipulado e de relacionamento saudável baseado no reino de Deus, eu preciso confiar que aquilo que a pessoa ela tem condição de ouvir a Deus, porque Deus permanece falando, ela tem o Espírito Santo e é ele ainda que convence o homem, né? Então ela não tem que me colocar nesse lugar de indispensável. E ainda que ela me coloque, eu não me sinto ofendido caso eu não seja importante ou eu não seja consultado. Né? Eu vou retornar. Quando a gente promove relacionamentos saudáveis, naturalmente as pessoas elas vão nos procurar para compartilhar dos seus projetos e das suas decisões. Elas vão nos procurar para tomarem conselhos, né, ou opinião sobre o que nós achamos, mas elas não têm a obrigação ou o compromisso de assumir aquilo que nós estamos dizendo a elas para fazer. Eu já vivi situações que eu já passei horas aconselhando alguém e a pessoa simplesmente tomar a decisão dela. E no início, eu me senti extremamente ofendido. Eu falava assim, o cara ocupou o meu tempo, o cara consumiu o meu tempo, me fez pensar, rapaz, simplesmente vira as costas para aquilo que eu estou falando. E aí, um dia, Deus me questionou, mas por que ele deveria fazer aquilo que você está falando para ele fazer? Que lugar de importância é esse que você ocupa nele? Eu lembro que eu vivi uma situação, eu estava discipulando um cara que ele tinha
52 anos. E ele já tinha sido casado uma vez, tinha separado e tal. E aí ele tinha casado com uma mulher, se separou dela, porque era um caos a situação, um problema absurdo, tanto ele quanto ela. E aí eu estava caminhando com ele fazia uns 6 meses, mais ou menos, né, num contexto de aconselhamento e tudo mais. E aí ele falou para mim, Marcos, eu vou casar. Aí eu, você vai casar de repente? Até ontem você não tinha ninguém. E agora você veio falar para mim que você vai casar? Não, aí foi me contou toda a história. Ele ia casar de novo com a mulher que ele se separou. Beleza. Só que o contexto do casamento era, eles iam casar numa cidade que não era deles, porque eles tinham que casar escondido, porque os filhos dela não concordavam e a família dele também não. Né? Ó, tá bom, um cara de 52 anos e a mulher tinha 40 e pouco, beleza. Mas eles estavam fazendo tudo isso escondido. E aí ele falou assim, eu queria saber a sua opinião. Eu falei, olha, eu nem tenho opinião para dar a respeito disso, né? Começa por aí. Mas a única coisa que eu posso fazer é orar a Deus, mano. Porque relacionamento dentro das escrituras, ele tem um princípio, né? A aliança tem um princípio, o casamento tem um princípio. E para mim é muito esquisito uma coisa que tem a bênção de Deus, como você está dizendo, precisa ser feita de forma escondida, né? Em uma outra cidade e tudo mais. E aí ele falou assim, então vamos orar. E aí eu orando. E eu recebi uma palavra de Deus, assim, muito forte, muito pesada, e eu entreguei a ele. Falei, olha, a palavra que eu tenho é essa, e eu ouso te dizer, assim, pela graça de Deus e pelo temor do Senhor, que não é para você fazer isso. E aí ele foi e decidiu casar, casou, e 3 semanas depois, a mulher estava fazendo da vida dele um caos e pegou as coisas dele, juntou, mandou ele embora. Foi aquela loucura, era um ringue assim, de batalha. E aí ele foi embora, uma semana depois ela mandou ele voltar, depois ela mandou ele embora de novo, depois ela simplesmente, ela estava em Pernambuco, foi embora para o Rio de Janeiro, porque aí ela, na verdade, ela tinha um relacionamento no Rio de Janeiro, e aí ela foi para Pernambuco, fugindo desse relacionamento e casou com esse cara que eu estava acompanhando. Eu sei que foi um caos. E por que eu estou falando isso? Porque eu gastei pelo menos umas 3 horas nesse dia conversando com ele. Nós oramos, Deus falou e ele disse para mim que Deus estava dizendo para ele que sim. E eu simplesmente, tudo bem, a minha parte eu tinha feito. E aí, depois, quando tudo estourou e ele divorciou novamente, ele me chamou para conversar. E aí eu falei para ele, falei, cara, a gente orou, e a decisão era sua, ela não era minha. Que a preocupação dele era que eu me sentisse ofendido. Eu não podia me sentir ofendido. Eu não podia me sentir ofendido porque o meu papel não era de dar a ele a decisão que ele deveria tomar. O meu papel era ouvir a Deus e se Deus tivesse alguma coisa para falar a respeito daquela situação e quisesse compartilhar comigo, ele sabia. Caso não, tudo bem. Então, a gente precisa, muitas vezes, chegar nesse lugar de confronto dentro de nós mesmos. Como você se sente quando você gasta tempo aconselhando alguém e essa pessoa toma uma decisão completamente diferente daquilo que você orientou ela, né? E a gente precisa usar isso como um termômetro, porque muitas vezes nós podemos estar assumindo uma relação de codependência em que o outro tem que assinar aquilo que eu estou dizendo. Caso ele não faça, eu me sinto ofendido, eu me sinto desrespeitado, né? Se ele não escolhe aquilo que eu estou dizendo para ele escolher. Isso acontece muito dentro das famílias, né? A mãe, quando a filha vai casar, e ela quer interferir em situações que diz respeito à decisão do casal, né? E se a filha não assume,
ou se a filha não faz, né, aquilo que ela está dizendo, isso causa uma ruptura, causa um problema. A gente, até mesmo dentro das nossas relações, né, dentro da nossa família, a gente precisa respeitar esses limites, porque eles são saudáveis e necessários. Tá bom? Eu espero que esteja sendo claro. Caso exista alguma dúvida, caso exista alguma objeção, algum questionamento, por favor, levante a sua mãozinha, abra a sua câmera e o seu microfone e fale, né? Eu posso ser interrompido a hora que você tiver necessidade, tá bom? Outro ponto, que é o quinto ponto, o codependente, eles sempre tentam estar no controle da situação e das pessoas envolvidas, né? Se alguma situação foge do seu domínio, ele se sente extremamente incomodado, impaciente, ou ele quer sair da situação, né? E aí agora eu vou usar o exemplo de novo da mãe e da filha no casamento, né? E às vezes a mãe diz, não, mas, sei lá, a cor da sua festa tem que ser amarela. E ela diz assim, não, eu quero que seja rosa, né? E aí, tudo bem, você não aceita a minha opinião, então a partir de agora eu não falo mais nada. A partir de agora eu não dou mais a minha opinião, não me pergunte, não me envolva nas suas decisões. Isso é um indicador fortíssimo de alguém que tem dificuldade de lidar com os limites saudáveis dentro de um relacionamento. Se sentir ofendido por perder o controle de uma situação ou o controle das pessoas, pode indicar a você que você está perdendo o limite saudável dentro do relacionamento que você estabeleceu, né, entre as pessoas envolvidas ou a situação em questão, né? Muitas vezes a gente entra dentro dessa necessidade de controle, né, quando as pessoas nos trazem problemas dentro do discipulado. Por exemplo, um casal procurou para poder buscar ajuda, e aí, às vezes, a sua atuação ela vai além do necessário. Enquanto aquela mulher que é envolvida num problema com seu marido, ela não assume aquilo que você está dizendo como verdade, se ela não faz aquilo que você está dizendo, e você se sente dentro, perdendo o controle da situação, porque aquela mulher já não depende mais do seu conselho, isso te traz ofensa, ou isso te traz inquietação. Cuidado, você pode estar desenvolvendo uma relação de codependência, em querer interferir mais do que você é necessário. Sexto ponto, né, o próximo ponto eu só me sinto bem com o seu amor, com a sua aprovação e com a sua aceitação. O codependente, ele põe o outro nesse lugar de determinar o seu valor, né? Isso pode parecer muito absurdo, né? Mas isso acontece, gente, dentro do coração das pessoas. A gente não tem o poder, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente não tem autonomia de julgar o coração do outro, né? A gente tem condição de julgar a atitude do outro, aquilo que é externo, aquilo que o outro está fazendo e eu consigo ver e julgar, né? Todas essas situações, a codependência, ela se desenvolve primeiro dentro do coração da pessoa em questão. Depois que o coração dela, né, tá envolvido com tudo isso, aí sim ela começa a externar aquilo que ela está sentindo. Então, a gente precisa olhar as coisas por esse lado também, né? O codependente, ele tem essa atitude, né? O seu amor é o que vai me tornar útil, né? A aprovação naquilo que eu estou fazendo, a necessidade de reconhecimento e atenção, né? Daqueles que são alvos daquilo que eu estou fazendo,
Quando eu aconselho uma pessoa, eu quero que ela me aprove, eu quero que ela me receba, eu quero que ela diga para mim que eu sou necessário naquilo que eu estou falando para ela. Né? Eu estou aconselhando, mas, na verdade, o que eu estou esperando é que ela fale para mim que o meu conselho é necessário. Então, a gente precisa julgar o nosso coração, né, à medida que a gente for se aproximando e atendendo o outro em questão, sabe? Isso é uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer com a gente. Lembra que eu falei na última aula sobre o ouvir ativo do Espírito Santo, né? Sobre a gente aprender a ouvir as pessoas por esse filtro que é o Espírito Santo de Deus, porque é ele que vai guardar os nossos corações de tentações como essa. E por mais absurdo que isso possa parecer para você, acredite, isso é muito mais natural do que a gente pode pensar, sabe? E isso é muito mais presente nas relações dentro da igreja do que a gente consegue imaginar hoje. Eu tenho o privilégio de ver a igreja de fora, né? E eu já vi tantas situações como essa, das pessoas não terem, elas colocarem as figuras de autoridade em questões, sabe, em lugares de pessoas intocáveis, sabe, de pessoas irrepreensíveis, de pessoas inquestionáveis, porque elas estão nesse lugar de autoridade, né? E que, na verdade, o que a gente precisa é promover essa contracultura, né? Que eu sempre bato nesse ponto. A contracultura de que o reino de Deus é uma mesa, que as nossas responsabilidades é que nos mudam, nos colocam em lugares diferentes. Então, muito cuidado com isso. Eu vejo muito isso acontecer, as pessoas, tantas vezes, elas ouvem a outra e quando elas não recebem o reconhecimento que elas estavam esperando, elas desprezam as pessoas em questão. Elas fecham a porta para elas, sabe? Elas não estendem mais a mão para poder continuar servindo a elas dentro das suas necessidades e dentro das suas demandas, né? O próximo ponto, a luta do codependente é que, vamos dizer assim, a necessidade do outro, né? A necessidade da pessoa, né, em questão, ela consome, né, o codependente. Enquanto ele não resolve, ou quanto ele não entra no problema do outro, ele não consegue ter paz consigo mesmo. Ele gasta muito mais tempo pensando nas questões que envolvem terceiros do que nas suas próprias questões pessoais, né? Ele consegue salvar o mundo de maneira externa, mas ele não consegue salvar a si mesmo, ou salvar as suas situações em questão, né? Uma coisa que eu fico pensando, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? Isso não é uma verdade. Ah, fulano tem problema, sei lá, com mentira e ele quer vir me aconselhar porque eu menti, ou ele quer me confrontar porque eu menti. Ele não tem autoridade para fazer isso. O que define a autoridade do outro é o nome de Jesus, óbvio, mas é o quanto ele é comprometido com o seu processo. Se a gente tivesse o poder de ler o pensamento e o coração das pessoas, provavelmente ninguém teria condições de aconselhar ninguém. Porque nós vivemos situações semelhantes em muitos aspectos. Nós vivemos lutas, né, e processos muito semelhantes uns dos outros. Mas o que nos diferencia é que muitas vezes nós temos convicção daquilo que a gente está vivendo.
do processo que Deus está nos expondo, e as outras pessoas não. Então, não espere que você tenha todos os seus problemas resolvidos para você ter condição de aconselhar alguém em situações parecidas ou semelhantes à sua, né? Mas tenha convicção de que você está dentro do processo, caminhando em vitória com o Senhor. Porque é isso o que baseia a nossa autoridade. Cristo sendo o centro das nossas questões. Cristo sendo a resposta para as nossas questões. Cristo interferindo diretamente nas questões da nossa vida, né? Então, a grande diferença, né, de alguém que tem uma liderança sadia e saudável para alguém que tem uma tendência ou que está vivendo um relacionamento codependente é o quanto tempo ele gasta querendo resolver o problema do outro, porque o outro depende dele, mas ele não sabe lidar com as suas próprias questões. Geralmente, o codependente ele é alguém que coloca no outro aquilo que ele gostaria de ser, e não aquilo que de fato ele é. É alguém extremamente inseguro, é alguém que não tem convicção, convicções claras, né? Alguém que não tem, muitas vezes, consciência do seu, do que é o limite saudável, né? E ele expõe ou ele libera sobre o outro aquilo que ele gostaria de viver na sua vida. E isso é o que torna a relação codependente disfuncional. Próximo ponto, né? O codependente ele mascara os seus esforços para controlar as situações, como eu já acabei de falar, né? O codependente ele não tem noção de como ele se sente, mas ele tem noção e resposta para tudo que você está sentindo. No codependente falta uma coisa que a gente falou lá no início: autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente importante e ele nos salva de uma relação de codependência. Por quê? Porque o autoconhecimento ele me fala sobre quem eu sou, ele me fala sobre como eu me sinto. Eu sei descrever. Se eu falo para alguém assim, eu estou triste, quando eu não me conheço, eu estou esperando do outro uma resposta do porquê eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Quando existe autoconhecimento, e eu explano para o outro, olha, eu estou triste, mas eu estou triste porque aconteceu essa situação e essa situação me afetou. Isso aqui mexe comigo, isso aqui é uma dificuldade para mim, isso aqui é um problema para mim. Sabe? Eu sou claro e eu espero do outro não uma resposta para os meus problemas. Eu quero processar com o outro as decisões importantes que eu preciso tomar para eu sair dessa condição de tristeza. Está vendo como é completamente diferente a dinâmica? Se eu sou alguém que tenho dificuldade de lidar com uma relação codependente, eu vou sempre ter resposta para a condição de todas as pessoas à minha volta. Eu sempre vou ser aquele que tem uma resposta mirabolante, incrível para tudo que as pessoas estão falando. Eu sempre vou dar uma opinião e uma aula para aquilo que o outro está falando para mim. Mas eu mesmo não sei descrever o que eu estou sentindo. Isso são indicadores, gente, lembra disso. Indicadores, não são pontos fatalistas, né? É isso e ponto final. São indicadores, são pontos que você vai usar para autoavaliar a si mesmo e avaliar as suas relações externas, tá? Usando esses pontos como parâmetro. Como que você lida nas suas relações usando esses pontos, para você se perceber. E se você estiver desenvolvendo relações de codependentes, ou se colocando nesse lugar, Deus vai te guiar a um lugar de liberdade, em nome de Jesus. Próximo ponto. Nada acontece sem mim. A minha supervisão ela é indispensável.
o codependente ele tem dificuldade, como eu falei no início, de delegar, né? E de confiar na capacidade do outro de desenvolver qualquer questão que não envolva ele, né? Por isso que o codependente ele não promove a autonomia, porque se ele promove a autonomia, ele perde aquilo, o seu instrumento de satisfação, que é que os outros dependam dele, porque o seu valor está naquilo, né? Então, essa frase, cara, eu sou indispensável, não, se eu não for, não vai acontecer, né? Se eu sair, o negócio vai desandar. Cuidado com esse tipo de comportamento. Uma coisa é, se você não delega coisas para as outras pessoas, né? E você é indispensável por isso, você é um centralizador, né? Mas se você se sente indispensável, porque o outro precisa da sua supervisão, que você esteja ali, né, para que aquilo que ele está fazendo não saia errado, você é um codependente. Você acha que o outro precisa de você para fazer, para dar o 100% dele. E, na verdade, não. O outro precisa não depender de você para que o seu papel seja efetivo, né? Isso é uma coisa que eu trabalho intencionalmente, né? Hoje não, porque a gente está aqui, eu e minha esposa, a gente está só aqui em Petrolina, mas quando nós morávamos em Recife, eu liderava a equipe, né? Pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre trabalhava para que eu fosse indispensável, sabe? Eu sempre dispensável, 100% dispensável. Eu lembro que no ano passado, quando eu liderei uma escola antes de ir embora, eu me ausentei, eu acho que umas 4 vezes, né, durante a escola, né, por uma semana ou por 4 dias e tal. E foi tão bom ver que eu podia fazer isso com paz e tranquilidade, porque a minha equipe ela era 100% capaz de fazer tudo sem mim, porque eu promovi intencionalmente isso nas pessoas, né? Elas não precisavam de mim para fazer as coisas acontecerem. E aí, quando tinha alguma dúvida, alguém me mandava uma mensagem: Marcos, a gente pode fazer isso, o que vocês acham melhor? Ah, a gente acha que isso aqui vai funcionar, então pode fazer, fica à vontade. Vocês têm autonomia para poder decidir. Eu não estou aí, vocês não precisam de mim. A gente precisa promover isso. E isso é um relacionamento saudável. E isso comunica a autonomia. E isso é um indicador de uma liderança sadia, porque eu sou 100% dispensável. As pessoas podem me procurar para pedir um conselho, mas elas podem tomar as suas decisões baseadas naquilo que elas acham importante, né? Outro ponto, eu me sinto em crise se eu não tiver alguém para ajudar, isso me alimenta, né? O codependente, ele se alimenta da necessidade do outro, né? Bate aquela crise, né? Ai, eu não estou servindo ninguém. Ai, eu não estou ajudando ninguém. Na verdade, isso diz muito mais respeito a ele do que as pessoas em questão. Então, cuidado, cuidado. Se você se vê de alguma forma em situações como essa, né, por favor, sonde o seu coração, sabe? E deixe o Senhor transformar a sua visão a respeito de uma relação saudável, de uma liderança saudável e segura, né? O nosso desafio é olhar a codependência usando a nossa realidade como parâmetro de análise, né? Ou seja, a nossa realidade eclesiástica, né? Olhe para você agora e analise a sua liderança, a maneira como você tem moldado o comportamento das pessoas que são afetadas por você. Lembra? Por isso que eu comecei
as nossas aulas falando sobre identidade. Porque se eu não estou bem resolvido, né, em quem eu sou e nas minhas questões, eu vou reproduzir pessoas mal resolvidas nas suas questões, sabe? Eu vou reproduzir isso. Então, por isso que eu preciso estar bem resolvido nos meus aspectos. Por isso que eu preciso ter convicção da onde eu estou, né? O quanto eu estou comprometido com o meu processo, o quanto eu estou comprometido com o meu processo de cura, de transformação, de aprendizagem, sabe? De transformação de mentalidade, de libertação de comportamentos errados e disfuncionais. Eu preciso estar convicto no processo que eu estou vivendo. Senão, eu começo a reproduzir aquilo que está disfuncional dentro de mim. Que tipo de influência você tem exercido sobre essas pessoas? Será que você tem promovido liberdade e crescimento ou dependência e medo? Lembra que eu falei que o solo perfeito para um codependente, né, é um ambiente onde questionamentos não são bem-vindos, onde questionamentos eles são recebidos como ofensivos, né, como com desconfiança e desrespeito, né? Isso é um solo perfeito para essa raiz, né, se desenvolver de uma maneira não saudável, vamos dizer assim, né? Quando o ambiente não é aberto a questionamentos e discussões. Então, como que você tem promovido o que você tem promovido para essas pessoas? Liberdade e crescimento ou dependência e medo? A disfuncionalidade da codependência ela está na necessidade de ter o outro como fonte de valor. Alguém depende de mim, precisa de mim, né? Essa frase, alguém precisa de mim, né? Quando muitas vezes a gente se coloca como super-herói em alguma situação, muitas vezes quando a gente se coloca como insubstituível, né, em alguma situação, isso é perigoso. Isso é um indicador de que a codependência precisa ser denunciada em qualquer situação, sabe? Vivemos dias em que precisamos ser confrontados por esses questionamentos todos os dias, sabe? Todas as vezes, e aí eu vou abrir meu coração aqui, todas as vezes que eu vejo situações como essa, que a gente está vendo agora da bola de neve, entre outras que já existiram por aí, eu sempre me pego falando, Senhor, me livra disso. Me livra disso porque eu sou perfeitamente capaz de fazer pior do que esses caras fizeram, sabe? Eu lembro que teve uma vez que um pastor conhecido, né? Eu não lembro se ele confessou ou se veio à tona, né, que ele não tinha uma relação extraconjugal com uma irmã da igreja, e era uma igreja muito grande e tal. E eu conhecia muitas pessoas que admiravam esse pastor e colocavam esse pastor nas alturas, sabe? E aí eu lembro que saiu em alguma página do Instagram a situação desse pastor. Quando eu abri a postagem, essas pessoas que admiravam esse pastor estavam lá, marretando ele, o que ele tinha feito. Nossa, e colocaram os comentários assim, bem desnecessários, sabe? E aí eu lembro que eu fechei o Instagram e falei assim, Deus, na mesma rapidez que a gente admira as pessoas, a gente pode colocar elas nesse lugar, sabe?
Me ajuda a não entrar nesse lugar de achar que eu sou santo o suficiente ao ponto de ter condição de dizer não para o meu pecado, sozinho, sem o Senhor. E me ajuda a não me colocar nesse lugar de ensinar as pessoas a dependerem de mim, a acreditarem em mim, né? E no quanto eu sou bom, no quanto eu sou capaz de fazer alguma coisa. Porque se não for a mão do Senhor me sustentando, eu sou capaz de fazer muito pior do que esse pastor fez. E quando às vezes eu me vejo nessas situações, né, como essa que está acontecendo agora, eu sempre volto para esse lugar. Né? Eu sempre volto para esse lugar. Marcos, o que você está promovendo para as pessoas à sua volta? Que tipo de visão do reino de Deus você está replicando para as pessoas que caminham com você, sabe? Que reino você está ensinando essas pessoas a seguir? Que reino você está ensinando essas pessoas a se submeter? Que Deus você está transmitindo para elas? Cuidado, não desenvolva uma cultura de dependência e codependência. Corte esse mal pela raiz, desenvolvendo uma cultura de honra, uma cultura de valor, como a gente iniciou a aula, lendo lá em Marcos, né? Exerça o amor no lugar certo, da maneira certa, no nome de Jesus, sabe? Porque Deus quer nos usar para restaurar a igreja dele. Deus quer nos usar para conduzir a igreja à consumação de todas as coisas. Até que Cristo volte, governe, e aí nada disso mais vai existir, vai ser necessário. Né? Não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, só o Senhor Jesus. Então a gente vai ser 100% dispensáveis. A gente só vai estar ali diante do Cordeiro reconhecendo quem Ele é. Mas até que isso aconteça, sejamos homens e mulheres comprometidos com um reino de compaixão, um reino de verdade. E essa, de fato, é a grande verdade. Eu queria que a gente lesse um texto que está em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 6. O texto diz assim, Ezequiel 34, do versículo 1 ao versículo 6. Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores, líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram preso fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Como a gente pode ver no texto, né, ovelha não é para alimentar o pastor. Ovelha é para ser cuidado. Ovelha é para ser servida. Né? Às vezes a gente vê em tantos lugares, né, essa cultura do o pastor, né, o pastor, que na verdade a Bíblia dá ênfase ao ovelha. A Bíblia dá ênfase a quem é cuidado, né? Como ele diz, né,
no, no próprio texto. Não cuidaram das ovelhas fracas. Nós fomos chamados a promover saúde e força para quem está fraco. Vocês não curaram as doentes. Nós somos, nós fomos chamados, nós fomos chamados para poder promover cura e transformação. Vou só botar aqui. Nós fomos chamados para promover cura na ferida das ovelhas do Senhor. Sabe? Nós não fomos chamados para sermos servidos. Uma vida que envolve discipulado, uma vida que envolve pastoreio, que envolve liderança, é uma vida permeada de renúncia, né? E nós servimos uns aos outros. Quando não existe renúncia, né, no Senhor que é em vão. Não existe renúncia do Senhor que é em vão. Você pode depois continuar lendo o texto de Ezequiel 34, que diz que é o próprio Deus que promove pastores segundo o coração dele, né? Então, nós fomos chamados para enfaixar as ovelhas que estão feridas. Quantas pessoas, gente, são feridas no seu sistema de família, são feridas na sua história, chegam no ambiente eclesiástico quebradas. Quantos de nós ainda precisamos lidar com as nossas dores e as nossas feridas? Sabe? E somos colocados nesse lugar de promover cura. Eu acho tão interessante, né, que como que Deus faz isso com a gente, né? Quando essa profecia, né, ela mexe muito comigo, porque eu falo assim, Deus, nós somos muito tendenciosos. Nós precisamos de cura e muitas vezes a gente usa as pessoas para satisfazer aquilo que está quebrado dentro de nós. Nos perdoa. Nos perdoa por isso. Nos perdoa porque nós estamos dentro do processo e às vezes a gente tropeça na gente mesmo. Na gente mesmo, sabe? O texto continua, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Cuidar demanda tempo, querido. Cuidar demanda tempo. Às vezes a gente não quer ir até as pessoas. Uma vez eu ouvi isso de um pastor e eu carreguei isso por muito tempo, né? Que eu estava vivendo uma situação tão difícil, mas tão difícil na minha vida. E aí eu lembro que ele falou assim, se você tem problema, não sou eu. Quem tem que me procurar é você. Se você tem problema, você me procura. E a gente vivia uma relação teoricamente próxima, né? E não que a gente precisa tornar as pessoas dependentes de nós, como eu falei, mas nós temos responsabilidade de irmos até aquelas que não estão próximas de nós, né? Diz ali, em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam, se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem, sabe? Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, mas ninguém saiu para procurá-los. Então a gente precisa olhar para as ovelhas do Senhor, não com esse sentimento de trabalho, né? Jamais, mas com esse sentimento de que nós estamos cuidando daquilo que pertence ao Senhor. Entender o significado, o que significa compaixão, nos livra de um comportamento abusivo e disfuncional dentro da nossa missão de lavar e servir, ou de servir a igreja do Senhor e lavar os pés da igreja de Cristo através do pastoreio e do discipulado. Querido, servir significa lavar os pés da igreja do Senhor. Significa
lavar os pés da igreja do Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos, né, com o nosso serviço, com o nosso tempo. Hoje eu recebi um vídeo que eu me emocionei muito. É de um pastor, tem muita gente da Jocum no Rio Grande do Sul, né? Tem muitas equipes saindo de vários lugares do Brasil para ir em direção ao Rio Grande do Sul. E tinha uma moça, era um pastor da igreja presbiteriana, e ele estava na cidade, acho que era Roca Salles, o nome da cidade, e vou até conferir aqui, para eu não falar besteira. Isso, era na cidade de Roca Salles, e ele... Não, Nova Prata, o nome da cidade. E aí ele gravou um vídeo falando que eles tinham conseguido limpar duas casas, né, e conseguiram entregar uma cozinha completa para duas casas, né, com todos os utensílios que eles precisavam e tudo mais. E aí, de repente, ele começou a chorar, se engasgou, né, para falar. E ele disse assim: a igreja do Senhor está viva aqui. O Rio Grande do Sul precisa testemunhar uma igreja viva. E aquilo me pegou de um jeito, né? E eu falei assim, cara, isso é lavar os pés da igreja, né? Você está disposto a dar tudo, né? A gente estava discutindo no grupo de liderança nacional da Jocum que os voluntários estão indo e eles estão perdendo as suas roupas, né? Porque eles trabalham o dia todo naquela lama contaminada e não tem água que lave aquilo. E aí as doações que chegam também servem para os voluntários, né? Eles pegam roupa, eles pegam utensílios que eles precisam para continuar trabalhando, porque eles não têm nem onde lavar, né? E eu fico olhando isso, é uma igreja viva. Mas quando você também senta para poder discipular alguém em amor e promover uma contracultura, né, de dependência e codependência uns dos outros, e você promove uma contracultura de interdependência, porque nós somos corpo, dependemos uns dos outros, porque todos dependem do Senhor e dele flui todas as coisas, você está promovendo uma igreja viva, e você está lavando os pés da igreja do Senhor com o seu serviço. Isso é compaixão. Isso é compaixão. E essa compaixão ela nos livra desse comportamento abusivo e disfuncional que tem rodeado a igreja brasileira e a igreja mundial, na verdade, né? A igreja livre, vamos dizer assim, porque a igreja perseguida não tem tempo de pensar nisso. Mas a igreja livre, sabe? Eu tava estudando uma matéria na faculdade e é interessante que o movimento monástico, né, que é um movimento que defendia a vida santa, né, e separada para o reino de Deus, sabe quando que ele começou a ter evidência? Quando a perseguição começou a diminuir. E a perseguição diminuindo, as pessoas pararam de se dedicarem ao reino de Deus. As pessoas pararam de querer viver em uma vida santa e digna do Senhor depois que a perseguição foi embora. As pessoas não criam mais até a morte porque a perseguição tinha acabado. E eu falei assim, Deus, caramba, isso é complicado. Será que a gente vai precisar ser exposto a um tempo de perseguição novamente para a gente voltar a lavar os pés da igreja com santidade, com pureza, lavar os pés do Senhor com as nossas lágrimas?
sabe, quebrar aos pés do Senhor aquilo que é mais precioso para nós. Eu oro no nome de Jesus para que a gente não precise, para que a gente seja movido em compaixão, em rendição e em adoração ao Senhor. Sabe, em Ezequiel, a gente vê o Senhor falando contra os pastores de Israel, que ao invés de cuidar e promover cura, se alimentavam das ovelhas. Deus nos entregou a sua igreja para que cuidássemos dela, pastoreando e olhando para as suas necessidades. Pastores segundo o coração de Deus, homens e mulheres que entenderam o seu papel no reino e o valor da igreja, andam com compaixão. Se você entende o seu papel no reino de Deus, e se você entende o valor da igreja do Senhor, você anda em compaixão. Não tem como você não andar em compaixão, entendendo esses valores. Não tem como. Se eles entram dentro de você, eles promovem um comportamento de compaixão. Porque é natural, sabe? Estava no grupo da faculdade, eles estavam discutindo sobre a doutrina, né, de Calvino e Armino, aquela coisa de calvinismo, de arminianismo, aquela palhaçada toda. E não que não seja importante, mas é uma discussão muito boa. E uma das coisas que todas as vezes que eu vejo essas discussões, eu fico pensando, né? Ninguém que foi alcançado pela graça e pela salvação do Senhor consegue viver de uma outra maneira. Você pode ter problemas, você pode ter crise, você pode ter dificuldade, sabe? Você pode pecar, você pode lutar contra o seu pecado, se esmurrar, mas você nunca mais vai viver a mesma vida. Porque a graça de Deus, ela nos prende de uma forma, que ela nos ensina. Tito diz que a graça de Deus, ela nos educa para uma vida santa no Senhor. Sabe, a graça de Deus, ela tem essa função de nos educar. Então, quando a gente entende o nosso papel no reino de Deus e o valor da igreja, não tem como a gente não viver uma vida de compaixão do Senhor. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. Deixa eu colocar aqui no chat. Mateus 9, 35 ao 38. Vai dizer assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Compaixão é a marca do ministério de Jesus. O Deus das Escrituras é marcado por compaixão, misericórdia, graça com seu povo. Então, as marcas daquilo que fazemos com o povo dele precisam ser essas. Não tem a ver com a gente. Não pode ser por nossa causa. A compaixão nos tira de evidência e nos coloca no Senhor. Quando a gente olha para esse texto de Mateus, capítulo 9, a gente vê que Jesus andava por todos os lugares que lhe foi possível andar. Jesus andava por todos os povoados, ensinando as verdades do reino de Deus e curando todo tipo de doença e enfermidade. A compaixão de Jesus movia ele em direção a essas pessoas. Só que é interessante que quando ele viu essas pessoas, ele as enxergou como ovelhas sem pastor.
A gente precisa ser movido em compaixão para que a gente consiga olhar o ID do Senhor e trabalhar para que ele seja cumprido. Sabe quando a gente vai olhar o pobre, o necessitado, né? Não mais com esse olhar de necessidade, mas com esse olhar de compaixão, porque a alma dele precisa ser salva pelo Senhor e o corpo dele precisa ser tocado por Jesus para que a vida dele seja transformada quando a gente tiver compaixão. A gente nunca mais vai olhar para as pessoas à nossa volta, a gente nunca mais vai tratar as pessoas como números, né? Ah, isso aqui precisa, isso aqui não precisa, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. O dia que nós olharmos para as pessoas com compaixão, assim como Jesus olhou para a multidão. Mas sabe como que isso nasce? De uma vida de oração. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, mas sente os nossos sofrimentos. Deus é presente em meio aos nossos sofrimentos. Ele tem compaixão de nós em meio aos nossos dilemas, em meio aos nossos problemas, em meio aos nossos desafios, às nossas dúvidas, às nossas crises, às nossas doenças, às nossas ameaças. Deus ele não é indiferente a essa realidade. Mas é dessa forma, Jesus revela a nós o rosto amoroso, misericordioso e compassivo de Deus. Quando eu olho para Jesus nos evangelhos e eu vejo essa compaixão, né? Quando você lê o Evangelho de João, o Evangelho de João ele tem essa função, né, de trazer esse Cristo humano, né? Esse Cristo cheio de compaixão. Né? Quando você lê João, você começa a perceber isso. Deus, né, encarnado em Cristo, sendo compassivo com a sua criação. Quando você compreende isso, isso muda completamente a sua visão a respeito do que significa pregar o Evangelho. Sabe? Esse comportamento codependente se dilui diante dessa situação, sabe? Por quê? Porque o Ministério da Compaixão, ele não começa através de um ativismo louco e desenfreado que atira para todos os lados procurando acertar em algum lugar. Sabe, o Ministério de Compaixão, uma vida de compaixão, não significa que agora você não vai dizer não para nada, você vai gastar todo o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, né, com tudo e com todos de qualquer maneira. Não tem a ver com ativismo, não tem a ver com trabalho. Esse ministério da compaixão, ele começa na oração. Ele começa nesse lugar. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É uma vida de clamor, uma vida de reconhecimento de que se Deus não manifestar o seu poder, mobilizando homens e mulheres cheios de compaixão, que amem o Senhor acima de todas as coisas e amem o próximo como amam a si mesmos, o reino de Deus não vai avançar. Porque uma vida de ativismo, uma hora ela acaba. Uma hora o vigor acaba, uma hora a vontade de fazer acaba, uma... tem dia que a gente quer muito, tem dia que a gente não quer nada. Só que a compaixão, ela transpassa todas essas coisas. A compaixão promovida de uma vida de oração, ouvindo e buscando o Senhor, vendo as coisas por uma perspectiva cristã, verdadeira, de um evangelho que promove vida. Ela é movida por uma compaixão poderosa e que o ativismo se dilui diante disso. Sabe? Eu quero fazer você pensar nele. Eu quero fazer você pensar sobre isso. Jesus, movido por compaixão, agora ele move os discípulos em compaixão.
para clamarem ao Senhor da Seara. Jesus não está falando para ele mesmo. Jesus não está falando para uma multidão enorme. Jesus está falando para os discípulos dele. Orem ao Senhor para que promova os trabalhadores para a Seara. Ele está compartilhando a sua compaixão. Não existe um coração cheio de compaixão que não contamine os outros com esse sentimento, que não alcance as outras pessoas com esse sentimento. Eu, por viver em missões, por ser um missionário em tempo integral, a minha mensagem, por mais que eu queira falar sobre qualquer outra coisa, sempre vai parar nesse lugar, né, de mobilização, de você ouvir a Deus, de você sair do seu lugar, de você ir em direção a uma vida plena no Senhor, obedecendo, né, ouvindo Deus, o que Deus quer de você, para onde Ele quer te enviar, o que Ele quer fazer da sua vida. A minha mensagem ela é permeada disso, porque é o que eu vivo. Eu não consigo pregar outra coisa ou pregar de um jeito diferente, porque é isso que me move. Isso é compaixão. E alguém que está com o coração cheio de compaixão, ele vai compartilhar com outras pessoas. A compaixão não para em você. A compaixão tem que alcançar as pessoas à sua volta. Porque a gente vê isso em Jesus. Ele é movido em compaixão. Ele percebe a multidão como ovelhas sem pastor. E agora ele vira para os seus discípulos e ele fala: orem vocês para o Senhor da Seara enviar trabalhadores. Ele está compartilhando a sua compaixão com aqueles que estão em volta dele. Ele está compartilhando a sua compaixão com aqueles que vivem junto com ele. Aqueles que têm proximidade e relacionamento. Existe muito, muito, muito para ser feito. Muito mesmo. Existem tantas. A gente vive a era da depressão. A gente vive a era da ansiedade. A gente vive a era da síndrome do pânico. Né? Tem um vídeo de uma menina no Instagram que ela fala assim: a gente vive uma geração que nunca foi tão criativa em toda a história, que nunca foi tão competente em toda a história, que nunca soube tanta coisa, falar sobre tanta coisa. Uma geração ativa, mas a gente nunca viu uma geração tão doente. A gente nunca viu uma geração tão deprimida. Sabe? A gente nunca viu uma geração tão ansiosa, uma geração tão insegura. Tem muito para fazer. Tem muita gente para ser ouvida. E a gente não pode perder tempo com os nossos próprios desejos. A gente não pode mais perder tempo com os nossos próprios sentimentos. A gente não pode mais perder tempo com as nossas próprias necessidades. A gente não pode mais perder tempo com aquilo que é importante, que massageia o nosso ego. A gente precisa de heróis anônimos. A gente precisa de gente disposta a enterrar o seu talento, para que disposta a multiplicar o seu talento. Não é gente que não tem medo de errar. Sabe? Gente que não está procurando a aprovação de ninguém. Lembra da parábola dos talentos? Senhor, eu enterrei o seu talento porque eu tive medo de usá-lo e o Senhor é um homem muito severo em me castigar. Então eu escondi. Quantas vezes, por causa de nós, da nossa autopreservação, a gente se esconde. E a gente está dizendo para Deus: eu só queria cuidar do que era seu. Mentira. A gente só quer cuidar da gente. A gente só quer preservar a nós mesmos. E a gente tem medo de errar, a gente tem medo de admitir que não sabe, a gente tem medo de dizer que não dá, que não consegue, que precisa de ajuda, porque a gente quer se colocar nesse lugar de super-heróis, de pessoas que estão salvando outras pessoas. Fuja desse lugar. Sabe? A nossa compaixão
se ela não tiver origem no Senhor, ela pode nos colocar num lugar perigoso demais para nós. E principalmente para aqueles que são alvo dessa compaixão. Compaixão que não nasce no Senhor Jesus. Ela é codependência. Ela é um relacionamento disfuncional e quebrado. Ela é uma obra morta, uma obra vazia. Porque ela tem a ver muito mais com você do que com o próprio Senhor da Seara. Então, queridos, no nome de Jesus, o ministério não se faz com ativismo, mas se faz com oração e ação. A oração é o reconhecimento dos limites humanos, né? A oração somos nós reconhecendo diante de Deus que somos incapazes de cumprir a vontade dele sozinhos. Mas é ele quem nos capacita. Ele quem nos capacita. E se não fosse, Jesus não tinha falado, orem ao Senhor da Seara. Ele podia ter dito, vão vocês. A seara está pronta, procurem aqueles que sabem. Procurem aqueles que são bons, estão preparados para fazer. Não, Jesus diz para os discípulos, orem ao Senhor da Seara para que Ele envie trabalhadores. Sabe, no nome de Jesus, vamos reconhecer diante do Senhor que tudo começa nele, sabe? Tudo começa nele, onde com humildade reconhecemos que sem o agir de Deus, o nosso trabalho será em vão. Sem o agir de Deus, o nosso trabalho será em vão. Sabe? Eu tenho orado muito isso ao Senhor. Sabe? Que Deus possa enviar trabalhadores para a seara. Eu quero te fazer um desafio. Se você já me ouviu pregar, acho que você já deve ter ouvido eu falar sobre isso. Queria que você pegasse aí o seu celular, você abrisse na aba lá de despertador, abre aí o reloginho do seu celular, na aba despertador, e coloque lá o seu celular para despertar 9h38 da manhã. Coloca aí. 9h38 da manhã. E aí você coloca na descrição, se tiver essa opção, você coloca assim, ó, rogai por trabalhadores para a seara. Mateus 9h38. Todos os dias, 9h38 da manhã, você vai orar ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. Eu faço isso, né? Todas as vezes meu celular desperta. Eu só falo isso, Senhor, envia trabalhadores para a seara. Às vezes eu estou ocupado, às vezes eu estou dormindo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, às vezes eu estou em algum lugar. Meu celular já despertou eu dando aula em algum lugar, já despertou eu viajando, já despertou eu sem meu telefone. Mas todas as vezes eu olho e eu falo assim, Senhor, envia trabalhadores para a seara. Sabe? Rogai ao Senhor da seara. Existe muito o que fazer, querido. E a gente não tem mais tempo para perder. Com ressentimento, com problemas, com inseguranças, com crises, sabe? A gente não tem mais tempo para perder com essas coisas. Não tem mais tempo. Chega, acabou. Nós precisamos ser intencionais. Jesus está às portas. Só que se você quer que Jesus retorne, esse evangelho precisa ser pregado a toda criatura, para que ele retorne. Orar por trabalhadores na seara é orar para que todos os povos da terra ouçam o Senhor. É orar para que os missionários que se servem no campo continuem indo até onde eles conseguirem ir, para que todos os povos ouçam. Né? Agora a gente tem um desafio, né, está indo
tem um desafio de ir para o Nepal, agora em agosto, e tem um amigo nosso que trabalha lá, né? E aí ele falou que o desejo dele é desenvolver um trabalho com uma vila de budistas. E aí eu fico pensando, cara, às vezes ele está no meio do nada. Agora mesmo ele tava em Sri Lanka ainda, eu acho, com uma equipe de missionários pregando Jesus naquele lugar. E aí ele vai voltar para a Índia, e depois ele vai para o Nepal. Sabe quanto tempo que ele não veio no Brasil? Vai fazer 2 anos. E ele está longe de vir, né? E eu fico pensando, ele ouviu um clamor do Senhor da Seara, porque alguém orou. Então, que você seja essa pessoa. Nós precisamos de vocês, né, da Igreja do Senhor, orando, para que mais trabalhadores sejam enviados, para que mais pessoas invistam seu dinheiro, seu tempo, seu recurso, a sua oração, o seu clamor mesmo, seu engajamento, para que a gente ouça e continue pregando o Evangelho até que todos ouçam. Porque não tem nada mais que a compaixão nos movendo. E essa é a minha oração por você. Que nada mais te mova a não ser a compaixão pelo Senhor. A não ser a compaixão promovida por Deus no seu coração. Sabe? Eu vou terminar aqui, né? Eu acho que, até onde eu tinha que ir era nesse ponto. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de compartilhar alguma coisa, alguém que gostaria de falar como foi, né, a aula de hoje, ou se Deus falou alguma coisa com você que seja relevante compartilhar. Se você quiser, por favor, abra seu microfone ou sua câmera também, se você se sentir à vontade para compartilhar. Se não, a gente pode orar. Ninguém? Muito Oi, obrigado. Marcos. Sim. Oi, Eu cadê? queria só compartilhar, depois de ouvir a sua palavra aí, quando você falou sobre pastores, né, que Deus tinha algo contra os pastores de Israel, né, que eles queriam se aproveitar das ovelhas, e Deus não tinha esse chamado para esses pastores, mas essas ovelhas precisavam ser cuidadas. E eu achei interessante que na hora que você falou isso, o Espírito Santo bradou no meu coração. Ele falou assim: foi para isso que eu te trouxe para Rio Negro. Não foi para tirar nada dessa cidade, mas foi para dar para essa cidade alguma coisa. Amém. E eu acho muito, assim, me edificou muito nessa palavra, porque trouxe um senso de propósito novamente, assim, para mim, né? Confirmando aquilo que Deus me chamou para fazer aqui nesse lugar, porque por várias vezes eu falei com o Júlia, eu falei, Júlia, qual o nosso propósito real aqui nessa cidade de Rio Negro, aqui no Sul? E quando você falou isso, né, que Deus nos chamou não para tipo assim, se aproveitar das ovelhas, né? Mas para realmente cuidar delas. Deus falou, o Senhor foi muito claro, ele falou assim: tem muita gente que está precisando ouvir a minha voz através da vida de vocês. E Amém. isso bradou muito forte ao meu coração, era só isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Ian, por compartilhar. Que a gente seja movido por essa palavra, né? Em tempos de lutar por si mesmo, né? E pelos nossos próprios interesses, que a gente seja movido a esse lugar de compaixão, né? Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Não? Então vamos orar? Queria que a gente orasse, queria que a gente orasse junto, né? Pela Igreja do Senhor, né? Eu queria que a gente orasse para que Deus continue sendo o Senhor da Igreja dele, né? Que Deus continue sendo o Senhor da Igreja dele, né? Que a gente e que aqueles que foram chamados para servir
e lavar os pés da noiva do Senhor. Permaneçam nesse lugar. Não queiram ser nada mais do que aqueles que vão lavar os pés da igreja do Senhor. Sabe? Vamos orar junto. Eu quero que você ore aí também no seu lugar. Se você tiver com outras pessoas em volta de você, ore também, né? E também para que o Senhor envie trabalhadores para cumprir a vontade dele. Amém? Vamos lá? Orar junto? Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse momento. Queremos orar pela tua igreja, Deus. Queremos orar por homens e mulheres que decidiram ouvir o teu chamado. Eu oro no nome de Jesus para que o Senhor alcance, Senhor, esses corações, desses pastores, esses homens e mulheres, Deus, que decidiram ouvir o chamado do Senhor, para que eles sejam renovados, Deus, nesse entendimento. Que eles sejam movidos por essa compaixão que o teu Espírito Santo promove dentro de nós. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor restaure em nós o serviço à igreja. Eu oro para que o Senhor restaure, Deus, levante anônimos no reino de Deus. Homens e mulheres que não estão preocupados em serem reconhecidos por aquilo que fazem, mas que estão preocupados em lavar os pés da tua igreja, que estão preocupados em lavar os pés da noiva de Cristo, Senhor, para que o Senhor encontre uma noiva limpa e preparada, esperando o Senhor voltar. Deus, em nome de Jesus, eu oro por pastores segundo o teu coração. Eu oro por pastores convictos do chamado, convictos, Senhor, daquilo que carregam, convictos, Senhor, do seu propósito, do seu senso de missão, do seu senso, Senhor, de renúncia, de que por mais que doa e seja difícil, eles não vão arredar o pé da vontade do Senhor, porque obedecer é muito mais do que importante. Senhor, eu oro por homens e mulheres segundo o teu coração, pastores que vão dar e entregar a si mesmos, Senhor, por aqueles que o Senhor ama. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esse reavivamento, Senhor, dentro da tua igreja, por esse reavivamento de corações dispostos a obedecerem ao Senhor até o final. Homens que não estão atrás de reconhecimento, que não estão atrás de serem satisfeitos nas suas inseguranças, mas homens dispostos a nem serem necessários mais, porque prepararam o povo de Deus para andar e cumprir a vontade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esse lugar. Nós oramos, Deus, envia trabalhadores, o Senhor é o Senhor da seara. Envie trabalhadores para cumprir a vontade do Senhor. Para cumprir a vontade do Senhor. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Porque aqui estão os remanescentes. Aqui estão aqueles que ainda esperam pelo Senhor. Aqui estão aqueles que ainda querem ouvir a voz do Senhor. Aqui estão aqueles que amam a igreja do Senhor, porque reconhecem o seu valor e a sua importância, Pai. Eu oro para que o Senhor promova força, perseverança, sustento, milagres no nome de Jesus, Deus, para que eles permaneçam ouvindo e obedecendo ao Senhor. Te agradeço pela vida de cada um, Pai. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e glória a Deus. Olha, que o Senhor te abençoe, viu? O Senhor te abençoe, te renove, te dê um final de semana cheio da presença dEle. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, viu? Até breve.